Bom dia a todos. Agradeço a presença de todas as autoridades aqui presentes em nome da Câmara. Eu, vereadora Manu Vieira, vou abrir essa sessão, na verdade não sessão, reunião, para a gente tratar do tema tão importante, tão caro ao país, que é em relação ao censo do IBGE. E, nesse sentido, eu gostaria de chamar para compor a mesa autoridades aqui presentes, começando pela vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer. Gostaria de chamar também para compor a mesa nosso vice-prefeito, Topázio Neto. Obrigado, Manu. Governadora. Pode. E gostaria também de chamar o superintendente do IBGE, Roberto Kern. Senhores, gostaria de fazer a abertura para fazer algumas considerações iniciais. Então, se a vice-governadora pudesse começar iniciando umas palavras para introduzir essa sessão, agradeço. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Manu. Obrigada por nos receber aqui na casa de vocês. Vice-prefeito Topázio, Roberto, superintendente do IBGE, a todos os presentes, todas as autoridades representando... Importa eu tirar a máscara um pouquinho enquanto eu falo. Obrigada. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes que representam diversas instituições do nosso Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, né? Enfim, secretarias de educação, município, enfim, a todas as autoridades que estão aqui presentes. Quando eu recebi o convite para participar desse evento e de um outro evento que teve lá a homologação, né, que teve lá em Tigrinhos, no extremo oeste, lá do lado da minha casa, na nossa terrinha lá, eu fiquei imaginando das surpresas que a gente vai ter esse ano, dado que nós passou-se 11 anos, né, sem nós atualizarmos esses dados. E, efetivamente, foi uma surpresa bem grande que se teve lá em Tigrinhos, em termos de população, enfim, e não vou nem entrar nas características, né, nas condições que o povo catarinense vive. Então, a gente precisa estar realmente preparado, o Estado, os municípios, o governo federal, precisa estar preparado para receber esses dados. E, a partir daí, é que se fazem as políticas públicas, né, que a gente estrutura o nosso Estado, o nosso país, de acordo com a população que vive em cada local, né? E aí também ficou muito claro, mais claro ainda, né, a importância desse trabalho e a importância de nós ajudarmos também a divulgar para que as pessoas recebam, né, o censo na sua casa, colaborem. Acontece, eu mesma, uma vez eu fiquei fora, tá, do censo, porque eu morava lá no fundo do campo, lá e realmente é muito difícil de encontrar o acesso da minha casa, lá em Chapecó. E parece que é um campo e ninguém percebe que lá no fundo tem uma casa, lá no meio do mato tem uma casa. Então, é muito importante que as pessoas também digam, olha, eu existo, eu estou aqui, né? E aí a gente foi atrás e conseguimos existir, digamos assim, para o Brasil. Então, é muito importante que a gente ajude a conscientizar as pessoas, né, da importância e da relevância do censo para tudo que vai acontecer em termos de políticas públicas, de direcionamento de recursos, enfim, aqui no nosso país. E a gente teve um exemplo bem claro agora, né, que foi em relação à Covid, né, onde a gente estava com os dados desatualizados e não se tinha ideia, né, do tamanho populacional exato, enfim. E a gente imagina que a gente vai ter muitas surpresas a partir dessa contagem, né, porque a nossa população cresce e, junto com ela, tem que crescer a estrutura do Estado. Então, eu quero parabenizá-los pelo trabalho de vocês,
desejar muito sucesso nessa empreitada, né? Tenho certeza que expertise não lhes falta, né? São tantos. E uma coisa que eu queria contar para vocês também, que no final da faculdade eu fiz o censo também, eu passei de casa em casa fazendo. E aí contaram para a gente que a gente ficava rico, né? Que ganhava muito bem aquela coisa toda fazendo o censo. E justamente foi o ano que pagou mal. Mas, enfim, a gente tem aquela coisa de estudante que faz qualquer coisa, né, que corre, trabalha, estuda e procura oportunidades, enfim, e vai se virando durante a faculdade. Então, eu já tive essa experiência, assim, e foi aquele censo mais detalhado, né? E é uma oportunidade realmente muito bacana para a gente conhecer a nossa população, para a gente entender. E ali também abriu um nicho na minha cabeça de uma visão diferente do próprio direito do que eu queria fazer. Mas, enfim, desejar a vocês um excelente trabalho. E curiosa, né? Estou muito curiosa para ver os resultados. Eu imagino que a gente vai ter uma belíssima diferença na população, enfim. E nos colocar à disposição para tudo que a gente puder ajudar vocês. E eu já vou pedir licença para vocês para me retirar, porque eu tenho mais 2 eventos agora de manhã. Feliz também por essa retomada, né? Por essa retomada da vida, né? Que é o que a gente espera, que o ano que vem seja um ano de muita saúde e que a gente consiga retomar a vida com normalidade, ou com a maior normalidade possível, e tocar a vida, né? Fazer acontecer, é isso que nos cabe. Então, desejo desde já um Feliz Natal a todos e um ano novo cheio de realizações, cheio de saúde e muitas felicidades a todos vocês. Tá? Muitíssimo obrigada, contem comigo, obrigada pelo convite, Cris, nossa querida amiga lá de Chapecó também, que está sempre cuidando de tudo, né? Com o papel na mão, correndo atrás e fazendo as coisas acontecer. Muitíssimo obrigada pelo convite, Cris também, Roberto, e estamos à disposição. Tá? Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Obrigada, Manu, também. Muito obrigada, vice-governadora, pelas palavras. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso vice-prefeito, Topázio Neto, para que também faça suas considerações de abertura desse importante evento. Obrigada. Um bom trabalho e contem comigo. Obrigado, Manu. Obrigada. Posso ligar? Pode apertar. Tá. Só não te pedir agora. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Obrigado, Manu, Roberto, superintendente do IBGE, todos os senhores, saudar os meus colegas da Prefeitura que estão aqui também, Secretaria de Assistência Social, Guarda Municipal, nossa querida Polícia Militar, o Hélio do CDL, que representa aqui parte do empresariado da cidade, e dizer, Manu e Roberto, que a cidade espera por esse censo há muito tempo. Não a cidade, né? O Brasil espera pelo censo há muito tempo. Até logo, governador. Cada vez mais se fala no mundo inteiro em cidades inteligentes, né? Florianópolis, recentemente, foi agraciada com o título da segunda cidade mais inteligente do Brasil, num ranking de 75 indicadores, né? E esses rankings são todos eles baseados em dados públicos e bases públicas de informação, mas não há como fazer planejamento público e gestão pública sem dados. Desde sempre foi importante, mas hoje em dia, com a capacidade que nós temos de processamento de dados e informações, sem informações confiáveis, é muito difícil você planejar uma cidade como Florianópolis e como, de resto, qualquer cidade. Florianópolis recebe por dia, só para exemplificar, um fluxo migratório de outros estados e outras cidades enorme. Então, imagine o que é fazer a gestão da assistência social, por exemplo, sem saber quantas pessoas novas chegam a cada dia, de onde elas vêm, o que elas fazem, qual é o tipo de migração que está acontecendo. Como é que nós planejamos a nossa área de educação? Florianópolis tem digamos assim, teve a competência de, nos últimos anos, zerar a fila de crianças procurando vagas em creche. Mas eu diria que isso é competência, gestão e um pouco de sorte. Adivinhar para onde vai a demanda de creche na cidade é uma coisa que o nosso grande secretário Maurício conseguiu fazer. Mas, só para terem uma ideia, apesar de ter fila zerada, nós temos 2.000 vagas em aberto de creche, porque são creches que nós temos em regiões da cidade onde a demanda ainda não existe, vai chegar. Então, fazer todo esse planejamento, Roberto, com dados extrapolados de 2010,
sendo que os hábitos de consumo, hábitos de vida, facilidades, a digitalização da vida das pessoas mudou tanto que até para extrapolar dados de 2010 é uma coisa quase que impossível, Manu. Então, eu sinto que esse novo censo do ano que vem vai ajudar muito o gestor municipal, a Câmara de Vereadores, para poder incentivar políticas públicas, o governo federal, o governo estadual, sobretudo naquilo que nós precisamos, que é tornar nossas cidades cada vez melhores para o cidadão, colocar o cidadão no centro da decisão, entender quem é esse novo cidadão, que família é essa que nós estamos falando, para que a gente não tenha questões estatísticas como nós tivemos agora e a capacidade de vacinar mais de 100% da população, né? Vacinamos 108% da população. Então, é uma coisa que dá para ver que estamos precisando realmente, né? No mínimo, tem 10% de variação aí da diferença de 2010 para cá. Então, da parte da Prefeitura Municipal, em nome do prefeito Jean e de toda a nossa administração, eu queria hipotecar o IBGE, todo o nosso apoio na cidade, com relação a facilitar o trabalho dos profissionais que vão fazer o censo, que vão na casa das pessoas. Eu acho que é muito importante essa comunicação de quem é o profissional que vai na casa das pessoas. A gente sabe que, hoje em dia, as pessoas são muito desconfiadas. Sei que o IBGE está preparando toda uma parte de uniformização, material de coleta, o boné. Lá nós temos o nosso típico representante do agente censitário. Então, acho que isso vai facilitar, mas, de toda forma, nós ficamos, eu, Roberto, à disposição na nossa Secretaria de Segurança Pública, na nossa Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Saúde, através dos nossos agentes de saúde básica, que vão na casa das pessoas, que sabem onde as pessoas moram. Então, assim, trocar essas bases, dar informação, facilitar o censo é o que nós queremos, porque a gente quer ter a melhor coleta de dados possível na cidade para que o nosso censo seja o melhor possível. Muito obrigado, bom evento a todos, e eu espero que a gente possa sair daqui já com o cronograma que o Roberto certamente vai nos dar de quando começa essa coleta de dados na cidade. Obrigado, Manu. Gostaria de reforçar as palavras do vice-prefeito, que muito, muito importante esse evento para nós, como cidade em questão. Estamos aí diante da fala do plano diretor, e para nós nos importa muito entender como está o crescimento da cidade. Florianópolis já não é mais a mesma há 10 anos e não será a mesma daqui a 10 anos. Então, precisamos direcionar e precisamos, mais do que nunca, de dados para criar essas políticas públicas. Passo, então, a palavra ao Roberto Kern, superintendente do IBGE, para que faça suas considerações sobre esse evento. Bom dia a todos. Bem, obviamente eu não tenho o mesmo traquejo e o dom da palavra que as pessoas que me antecederam, mas vou fazer o meu melhor. Bom, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer imensamente à Câmara por ter nos cedido esse espaço, agradecer ao vice-prefeito e à vice-governadora. A gente sabe da dificuldade das agendas, né? As agendas são sempre bastante concorridas, então, para nós é uma honra ter sido recebidos aqui por essas autoridades. E eu tenho uma lista enorme aqui também para agradecer a todos esses parceiros que fazem o IBGE, fazem o Censo Demográfico junto com o IBGE. Então, a gente tem a Fiesc, o Instituto Federal, a Universidade Federal, a Secretaria de Educação, CREA, CRA, a OAB, que nos ajuda muito, os representantes da Segurança Pública, Guarda Municipal e Polícia Militar e Civil, órgãos, a imprensa, que sempre nos ajuda muito, enfim, a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde. Peço vênia, realmente, por não citar todos, porque senão nós avançaríamos muito o nosso horário, mas eu gostaria realmente de agradecer a todos pela presença hoje aqui, agradecer pelo seu tempo. O que nós vamos falar hoje aqui é a REPAC. A REPAC é a Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo. Essa reunião é feita nos 295 municípios e o objetivo dela é justamente mostrar
como vai ser o censo demográfico que vai iniciar a coleta em junho do ano que vem. Então, 1º de junho, nós vamos estar nas ruas com mais de 7.500 pessoas aqui em Santa Catarina e mais de 230 mil pessoas no Brasil todo, marchando por cada um desses domicílios para contar uma população estimada em 213 milhões no país, nos mais de 5.570 municípios. Aqui no Estado, a gente tem uma população estimada em 7.300.000 habitantes e espalhadas em 2.300.000 domicílios. Não é uma tarefa fácil, o IBGE faz isso há 85 anos, mas nós não fazemos sozinhos. Por isso, a gente chama e conclama a todos que nos auxiliem, como sempre o fizeram. Então, o objetivo dessa reunião de hoje é sensibilizar e informar o poder público como vai ser, quais vão ser as etapas e como que vai ser a operação em si de campo. Sensibilizar e informar a população. Como o vice-prefeito bem falou, hoje em dia está muito difícil a gente ser recebido nas casas das pessoas, sobretudo depois de uma pandemia. Então, a gente vai mostrar que a gente vai com toda a indumentária, todo o protocolo de segurança, e como falou a senhora vice-governadora, a gente espera que até junho do ano que vem Santa Catarina siga ainda como um dos campeões em vacinação e que a gente consiga mitigar ou erradicar essa doença para que o morador consiga com mais tranquilidade nos receber. Divulgar os números do censo, a gente vai explicar quais os bairros, quais são as dificuldades que nós temos e como cada um dos senhores, como representantes da população, podem nos auxiliar nesse município, nessa operação. Falar também que o censo demográfico ele também é uma agenda positiva, uma agenda política positiva, porque, embora Santa Catarina, senhor vice-prefeito, senhora Manuela, seja historicamente um estado com baixo nível de desocupação ou desemprego, a gente está com 5,3% de desocupação, enquanto o Brasil todo está com mais de 12%. Mas, ainda assim, a gente disponibilizar quase 8.000 vagas é uma atividade, é uma política, é uma ação positiva, uma agenda positiva. E, finalmente, a importância, a gente quer divulgar hoje a importância da participação da comunidade e dizer que o recenseador que vai a campo, ele vai tomar todos os cuidados e protocolos sanitários e também dizer que a resposta ao censo demográfico não é ele é até um dever, mas mais do que um dever, ele é um direito. A população tem o direito de expor ao poder público a sua realidade para que o poder público possa traçar políticas públicas que sejam adequadas àquela população. Então, o censo demográfico ele faz um retrato da realidade do país e do município e do bairro. Isso é que é importante, ele vai até o bairro. Então, lá no bairro, ele vai saber se a gente tem calçadas, se tem iluminação pública, se tem esgotamento sanitário, se a casa tem acesso à luz elétrica, à água encanada, faz um retrato daquele domicílio. E também faz um retrato qual é a característica da família, qual é a renda, se tem emprego, quanto tempo leva para chegar ao emprego. Uma nova pergunta que nós fizemos, que nós colocamos no censo, se algum morador teve um diagnóstico do aspecto autista, para que nós conheçamos qual é a população de autistas que nós temos. Essa pergunta é a primeira vez que ela é a novidade do Censo Demográfico 2022, é a primeira vez que ela entra. Então, enfim, conhecer essa realidade é muito importante justamente por delineamento de políticas públicas. E, finalmente, para além disso, do retrato da sociedade, conhecer a população nos permite definir a representação política, uma vez que os números de vereadores, deputados federais e deputados estaduais, ele varia em função da população do município e do estado, então é importante nós relatarmos isso. E, finalmente, o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, aquela parcela de recursos da União que vem para os estados e para os municípios. E, para não me alongar, o último detalhe, este vai ser talvez o censo mais importante. Nós estamos saindo de uma pandemia que em 2 anos ceifou muitas vidas e a nossa última pesquisa, ela mostrou, a pesquisa do Registro Civil, que houve um aumento muito grande, de 4 vezes mais aqui em Santa Catarina, de óbitos. E a gente
traçou isso para 2020. A gente nem traçou para 2021 ainda. E, para além disso, houve uma queda no número de nascimentos. Então, aqueles casais que queriam ter filho, pela gestante ser do grupo de risco, eles acabaram por adiar essa decisão. Então, foi mais um dado que ficou uma anomalia nas nossas previsões. Então, por tudo isso, senhoras e senhores, é que nós estamos aqui hoje para mostrar a importância que o censo vai ter, para dizer qual é a realidade da população brasileira, aqui do Estado de Santa Catarina e do município de Florianópolis, para que a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Governo do Estado possam traçar políticas públicas que sejam adequadas a essa população. Bem, é isso, devolvo a palavra para a Manuela. Desculpem se me excedi um pouco no tempo, mas é que realmente é muito importante divulgar o censo. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Muito importante, realmente, a gente valorizar essa ação. Contem com a Câmara, assim como o nosso vice-prefeito já disponibilizou também todas as ações possíveis pela Prefeitura. Eu gostaria, então, de chamar o técnico Saulo de Castro para fazer a apresentação, para que a gente possa entender como é que vai ser esse cronograma. Por favor, Saulo. Você pode falar... Tem algum microfone de mão? Podemos? Ali. É para ele ficar mais próximo da apresentação. Já estão lhe trazendo ali. O Saulo ele também é professor, então ele tem esse cacuete de falar em pé. Então, o professor não consegue falar sentado. Professor gente. aposentado. Fique à vontade, Saulo. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a todos pela presença à nossa mesa, né? A todas as autoridades, lideranças, representantes. Todos vocês estão aqui por um motivo muito especial, que é o fato de serem importantes, de alguma forma, para a realização do censo, né? Como muito bem o Roberto expôs agora, o IBGE realiza o censo há 85 anos, embora as operações censitárias já datem de mais tempo no Brasil, mas não realiza sozinho, né? Então é de fundamental importância que todos participem e todos colaborem para isso, toda a sociedade. Meu nome é Saulo de Castro Lima, eu sou coordenador de área aqui de Florianópolis, sou responsável pela área que corresponde aos municípios da capital, né? Biguaçu, Governador Celso Ramos e Antônio Carlos. Estou acompanhado aqui também dos meus colegas coordenadores censitários de subárea, Antônio Marcelino e Fabiana Gagliotti, que vão trabalhar diretamente aqui em Florianópolis, eles são exclusivos aqui da capital, e vão também colaborar aí bastante para a realização desse nosso censo. Bom, essa é a nossa primeira reunião, né? Já tínhamos realizado uma aqui no primeiro ciclo, né? Quando o censo estava previsto para ser feito em 2020. Aquele ciclo de reuniões, infelizmente, com os sucessivos adiamentos, né, foi perdido, tivemos que fazer novos contatos, novas reuniões. Estamos recomeçando hoje com a nossa primeira REPAC para o censo 2022 e, a partir de agora, a gente dá andamento para os trabalhos aqui em Florianópolis. Como eu falei anteriormente, todos os convidados eles possuem relevância para a realização do censo, então o fato de estarmos reunidos aqui é muito simbólico, é muito significativo, como um marco, um pontapé inicial do censo para fora do IBGE, né? Porque nós estamos trabalhando nisso já há um bom tempo no Instituto, e a partir dessa REPAC a gente traz a comunidade, traz as lideranças para participar também da elaboração do censo e poder nos apoiar e colaborar com o IBGE. Alguns objetivos da nossa reunião, né? Falar um pouco sobre a operação censitária no conjunto, né? Apresentar o censo para as pessoas, apresentar o censo para a comunidade, falar um pouco sobre o trabalho de campo, sobre as divulgações e colaborações possíveis, né, por parte dos presentes aqui, tanto referente a processos seletivos, quanto a postos de coleta, espaço, cooperação para acesso dos recenseadores em determinados espaços do município e, sobretudo, na divulgação da operação censitária em si. A tarefa de adentrar a casa das pessoas, ela tem suas peculiaridades, né, suas dificuldades específicas, e por isso é muito importante que todos estejam engajados na divulgação do censo e dos benefícios e da importância dessa operação.
Como o Roberto havia adiantado, né, o censo ele é um retrato muito profundo da sociedade brasileira, né? Então, como ele disse, a gente vai até o bairro, né, uma pesquisa de universo, estaremos em todos os municípios, em todas as ruas, em todos os bairros do país, e aqui em Florianópolis isso não é diferente, né? O nosso período de coleta é de 1º de junho a 31 de agosto de 2022, portanto, são 3 meses apenas de coleta, diferente de outras pesquisas do IBGE, que duram mais tempo ou menos tempo. O censo possui uma duração já definida de 3 meses, com a data de referência de 31 de maio, ou seja, o nosso retrato da população brasileira ele é tirado tendo essa data como referência, as informações coletadas referentes ao dia 31 de maio. Ali uma informação interessante, né, que o censo de 2010 aqui em Florianópolis contabilizou 421.240 habitantes. Então, 10 anos depois, ou melhor, 11 anos depois, né, a estimativa que o IBGE divulgou esse ano de população é de 516.524 habitantes. É um crescimento bastante expressivo, né, de quase 100 mil habitantes numa década. E, como o vice-prefeito comentou, né, a importância de a gente saber esse número realmente, né, para a implementação de políticas públicas é fundamental. E o censo visa exatamente suprir, né, essa necessidade de dados para o planejamento. Pode passar, por favor. Nessa reunião aqui também, um dos aspectos importantes da gente tratar, e isso diz respeito a todas as atividades do IBGE, é algo que é muito caro para nós, né, técnicos do Instituto, é a questão do sigilo. Então, o sigilo das informações prestadas é fundamental, tá, para todas as pesquisas que o IBGE realiza. Nós temos a proteção dos indivíduos, das empresas, né, por lei, aos dados prestados. Portanto, todas as informações que as pessoas prestam ao IBGE são protegidas e não podemos compartilhar isso com nenhum participante, né, inclusive das nossas reuniões. Então, é um ponto importante que as orientações técnicas para o trabalho de campo elas são exclusivas do IBGE. Assim, também não é permitido acompanhar recenseadores, né, pessoas de fora do IBGE acompanhar recenseadores, pedirem acesso a questionários, enfim, é um trabalho, a parte técnica que compete exclusivamente ao IBGE, até como forma de assegurar a proteção das informações prestadas. Bom, aqui em Florianópolis a gente tem na verdade, para todos os municípios, né, isso vale para toda operação censitária no país, um parcelamento do território, né, em frações menores que possam ser cobertas pelos recenseadores, o que a gente faz um trabalho de base territorial, que estabelece limites, né, aos setores censitários, como eu vou falar rapidamente aqui na sequência, que faz com que a gente tenha uma cobertura de campo e que permita alcançar todos os domicílios, né, e cobrir toda a população que se encontra dentro do território ali, das estruturas territoriais dos municípios, do estado, enfim. E a ferramenta que a gente utiliza, né, primordialmente para isso é o setor censitário, né? A gente tem ali uma imagem de satélite. Infelizmente não dá para ver muito bem as divisas ali que tem dentro da imagem, tem vários setores censitários ali dentro, né? O amarelo acabou que não ficou muito bom ali para a gente visualizar. Mas o setor censitário ele é uma unidade territorial de coleta, ou seja, dentro de um setor censitário que o recenseador vai trabalhar. O recenseador ele vai a campo e ele não sai por aí simplesmente entrevistando pessoas, batendo de casa em casa aleatoriamente. Ele recebe uma unidade de trabalho que é previamente estabelecida, com um número de domicílios condizente para que ele possa trabalhar, e ele tem aquele setor, aquele espaço para percorrer e visitar todos os domicílios. Todos os recenseadores vão trabalhar dentro de um setor censitário. Portanto, essa é uma unidade territorial fundamental para garantir a coleta e a coleta e a qualidade, né, do nosso trabalho de censo, a cobertura do território. Esses setores eles têm, em média, 300 a 400 domicílios, isso varia de acordo com as características, né, de cada local, mas uma curiosidade ali é que em 2010 a gente tinha 651 setores censitários em Florianópolis e atualmente temos 927. Isso também é um indicativo de crescimento do município, pois à medida em que a população dentro dos setores vai aumentando, eles vão sendo divididos para que a operação seja viável, né? Se a gente imaginar um recenseador visitar um setor que tivesse
1.500, 2.000 domicílios seria muito difícil para que uma pessoa pudesse cobrir. Então, os setores eles vão sendo parcelados. Esse parcelamento dá uma ideia para nós do crescimento da população também. Temos atualmente 927 setores em Florianópolis. É bastante coisa para percorrer. Alguns desses setores eles possuem características especiais, né? Então, o IBGE trabalha já desde 1987 e oficialmente como um produto de divulgação do censo desde 2010, com essa categoria de aglomerados subnormais, ou seja, um mapeamento de áreas que possuem problemas, por exemplo, de cobertura de serviços públicos, irregularidade do uso de ocupação do solo, ocupação de áreas restritas também. E aqui em Florianópolis a gente tem aí 27 localidades e 54 setores censitários que ficam nessas áreas de aglomerados subnormais, que são essas destacados em vermelho, são esses setores censitários destacados em vermelho, para a região central e sul. E no próximo slide ali tem também alguns que estão no norte da ilha, por favor, descer, né? Que são áreas que o IBGE divulga esses dados especificamente dentro dessa categoria. Um outro tipo especial de setor censitário que a gente tem aqui em Florianópolis, né? Não temos aqui áreas, terras indígenas dentro do município, mas temos uma área quilombola, que é o Quilombo Vidal Martins, ali no Rio Vermelho, e que demanda, portanto, por ser uma área de população tradicional, demanda uma logística de coleta especial. Então, também não é um local, assim como acontece em outros municípios onde há quilombolas, indígenas, que o recenseador vá percorrer da mesma forma que percorre um setor urbano, que vai batendo nas casas das pessoas. É preciso contatar lideranças, ser acompanhado, né, pela liderança local. E, então, tem uma logística especial para esse setor, assim como uma divulgação de dados ali, que leva em consideração que aquele espaço é uma área reconhecida pelo IBGE como um espaço quilombola. Esse trabalho de base territorial, de confecção dos setores, né, de divisão, ele está alinhado às prefeituras, e aqui em Florianópolis não é diferente. A gente tem essa consulta constante às prefeituras no trabalho de elaboração da base territorial, e esse material ele é fundamental para o IBGE elaborar sua divisão de setores, respeitando as estruturas territoriais, os limites do município, a legislação de bairros, né? Tudo isso é considerado nessa divisão. Um ponto interessante a respeito disso é que o IBGE elabora a sua própria divisão entre áreas urbanas e rurais. Então, aqui no município, a gente tem áreas rurais, consideradas pelo IBGE como tais, que não necessariamente correspondem, nesse caso, com aquelas que a gente reconhece ou não ao olhar, ou que a prefeitura considera legalmente como áreas rurais ou urbanas. A divisão entre espaço rural e urbano para o IBGE é uma questão operacional, para facilitar a nossa organização e logística de campo, bem como a divulgação de dados. Não tem caráter oficial. Se o IBGE diz que uma área é rural ou urbana, é para o nosso uso e divulgação dos produtos estatísticos. Tá? Isso é um detalhe importante aí. Passando um pouco dessa parte de divisão territorial e entrando mais na nossa operação mesmo, no cotidiano ali do trabalho do censo, a estrutura do IBGE é muito ampliada durante o censo, né? Em tempos normais, a gente tem os espaços que a gente trabalha aqui em Florianópolis, temos uma agência de coleta, temos a unidade estadual, né, que administra as atividades do IBGE em toda Santa Catarina, uma agência que coleta os dados das pesquisas em Florianópolis, Governador Antônio Carlos e Biguaçu. E no momento do censo, a estrutura do IBGE ela cresce muito, como o Roberto falou, mais de 230 mil contratados em nível nacional, mais de 7.500 em Santa Catarina, e essas pessoas vão trabalhar em espaços mais próximos da população. Então, a nossa estrutura aqui em Florianópolis, de uma agência de coleta, para o censo, ela não é suficiente para a gente conseguir cobrir todo o território com a qualidade e a proximidade necessária das comunidades que vão ser recenseadas. E por isso é importante que a gente conte com as parcerias, né,
de instituições, associações de classe, de bairro, que colaborem na cessão desses espaços, né? Então, o IBGE ele não consegue ter a capilaridade necessária de chegar na população apenas com os seus recursos de instalações, e é fundamental a colaboração, né, da comunidade para isso. Como colaborar? Né? De que formas que isso pode ser possível? Cedendo espaço, principalmente, a gente vai passar aqui rapidinho sobre alguns desses espaços que são as localidades, né, em que esses espaços seriam interessantes. Internet, mobiliário para ocupação, ou seja, uma sala que ofereça condições de trabalho, né, para a equipe do IBGE que vai estar ali presente. A gente vai falar também sobre que equipe é essa, e que permita que a gente ocupe durante o período do censo, um pouquinho antes, na verdade, né, já a partir de março, e possa realizar, a partir daquele ponto, o trabalho de coleta em cada região. Por favor, pode passar. Aqui em Florianópolis, a gente vai ter 8 postos de coleta, um município que tem bastante postos, né, em nível estadual. Esses 8 postos eles vão estar distribuídos por todo o território do município para garantir essa cobertura do espaço, como eu falei, e vão receber um total de 567 servidores, né, contratados para a realização do censo. É bastante gente que vai estar distribuída nos postos da seguinte distribuição. A gente tem 2 coordenadores censitários de subárea, que eu apresentei, a Fabiana e o Antônio. Temos 4 agentes censitários administrativos, 8 agentes censitários municipais, que são os chefes dos postos de coletas, né, um por cada posto, 45 de supervisão, agentes de supervisão, que vão acompanhar os recenseadores, que vão tirar as dúvidas, que vão a campo supervisionar as entrevistas, ajudar a quebrar uma recusa, uma dificuldade em acessar um morador, e 508 recenseadores. É um batalhão, né? É muita gente distribuída, portanto, nesses 8 postos. Por favor. Aqui a gente tem a distribuição desses postos na capital, né? Onde é que eles vão ser. Então, a gente tem posto ali no continente. Roberto, pois não? Desculpa, a tua apresentação está maravilhosa, eu fiquei até envergonhado de pedir a palavra, mas é só para dizer que a gente realmente tem esse contingente muito grande de pessoas nos postos, mas eles não vão ficar nos postos. Por isso que o que a gente vai solicitar para a prefeitura e para os órgãos que aqui estão é uma sala muito diminuta, de 30 metros quadrados, porque a gente tem lá residente 3, 4 servidores que vão ficar. Os demais só passam ali para entregar algum documento e pegar outro. Eu acho que isso é importante. O recenseador ele trabalha na rua, né? O grande volume de pessoas ali são recenseadores que trabalham em campo. Eles não vão eventualmente aos postos pegar um setor novo de trabalho, né? E os demais agentes também ficam boa parte do tempo na rua. Então, o espaço não é necessário que tenha espaços para 100 pessoas, por exemplo. São equipes pequenas que trabalham nos postos, dentro dos postos de coleta, no cotidiano, e os recenseadores aí, sim, que são o grande volume de contratados do IBGE, esses trabalham na rua e vão ocasionalmente aos postos. Então, a gente não tem momentos de reuniões de todos os recenseadores trabalhando lá dentro ao mesmo tempo. Isso não ocorre. Muito bem lembrado, Roberto. E aí, então, esses 8 postos que a gente tem na capital: Continente, Centro 1 e Centro 2, que é uma divisão nossa, né? O Centro 1 é essa área da cidade que a gente se encontra, o Centro 2 é o outro lado ali do maciço, né? Região da UFSC. Itacorubi, leste da ilha, que pega ali Barra da Lagoa, sul da ilha, os distritos ali do Campeche, Pântano do Sul e Ribeirão da Ilha. Norte 1, a região ali de Canasvieiras, Santo Antônio de Lisboa, Ratones, e Norte 2, pegando ali Ingleses e Rio Vermelho. Essa divisão ela é importante para que a gente possa chegar nesses locais, né, com menor deslocamento e uma qualidade de cobertura maior. E é importante também para que a gente saiba onde a gente precisa de espaços, né? Então, no momento ali, as regiões sul, leste e norte da ilha são os locais em que a gente mais tem necessidade de apoio, tá? Então, podendo colaborar, né, com cessão de locais nesses bairros, né, nessas regiões da cidade, é de bastante relevância. Então, portanto, principalmente sul, leste e norte da ilha, tanto mais para Canasvieiras quanto para os Ingleses, são áreas
que ajudariam muito, né, na seção dos postos de coleta. Bom, essas equipes todas elas vão ser contratadas para trabalhar por meio de processos seletivos, né? Então, a gente vai realizar processos seletivos para todas essas funções, exceto os sub-áreas que já foram contratados, né? Os demais recenseadores, agentes censitários, todos vão ser contratados por meio de processos seletivos que estão sendo preparados. A gente tem, no momento, a expectativa do edital desse processo seletivo, já foi autorizado, né? Está sendo organizado pela FGV, mas os editais ainda não foram publicados. Assim que forem publicados, iremos dar ampla divulgação, e é também fundamental a participação de todos aqui na divulgação desses processos, pois, como a gente viu, o contingente de equipe é muito grande, né? Então a gente precisa encontrar 567 pessoas que possam trabalhar aqui e ter ainda uma reserva, né? Porque eventualmente uma pessoa arranja um outro emprego, tem alguma outra atividade, né? Acaba optando por um outro trabalho. Então, é importante que a gente tenha uma adesão da população muito grande aos processos seletivos. E essa adesão ela só é possível por meio da divulgação, né? Então, eu faço um apelo aqui para que divulguem nas redes sociais das instituições, né, de que tenham algum alcance assim, junto ao público. Hoje em dia, principalmente em redes sociais, grupos de WhatsApp, em alguns municípios o pessoal vai divulgar, por exemplo, nos grupos de WhatsApp dos pais da rede pública municipal, de cada escola, né? Então, isso também é uma forma de colaborar bastante com a nossa atividade. Pois não? Florianópolis tem um portal na internet que chama Floripa Mais Empregos, né, e que tem sido bastante divulgado, e a gente tem gerado muitas oportunidades de trabalho e emprego através do portal. Se o senhor tiver o cardzinho aí de divulgação, nós podemos já, nessa semana, Roberto, colocar no portal e dar toda a divulgação, porque isso é geração de emprego e renda e muito nos interessa. Sim, agradecemos. Sem dúvida. Grande de utilidade mesmo. E os demais também que puderem, de alguma forma, colaborar, também é muito bem-vindo para dar esse amplo alcance, né, aos editais, que ainda vão ser divulgados, mas assim que tivermos, já divulgamos. E é importante que justamente o maior contingente de vagas é justamente para aquelas, embora nós tenhamos um baixo nível de desocupação em Florianópolis, no estado, esse nível baixo ele se concentra nas pessoas de ensino fundamental. E o nosso maior contingente de vagas é justamente para as pessoas que têm apenas o ensino fundamental. Então, eu acho que a gente pode resolver parte desse problema. Muito bem pontuado. Esse casamento entre a demanda de trabalho e a qualificação das vagas é de grande valia também, que a gente tenha noção disso. Bom, as equipes, então, a gente falou sobre o local de trabalho delas, falamos sobre a contratação delas, né? E para que elas possam ir a campo, prestar apoio, né, às equipes de campo, todos os agentes censitários e recenseadores, é importante que eles passem por um período de treinamento. Esse período de treinamento, a gente tem duas etapas, né, aqui em Florianópolis, uma dos agentes censitários, de 5 de abril a 15 de abril do ano que vem, e uma outra etapa dos recenseadores, que são aqueles 508 contratados, de 16 de maio a 20 de maio. Embora o treinamento seja de responsabilidade técnica do IBGE, também por se tratar de um contingente grande de pessoas, é fundamental que a gente também consiga apoio da comunidade em relação às salas para treinamento, né? Locais em que a gente possa contar com estrutura adequada para treinar essas pessoas, para recebê-los, né? E passar esses períodos de treinamento aí, no caso ali dos ACM e ACS com 58 pessoas, né? E dos recenseadores com as 500 pessoas divididas em salas, né? Então, esse período de treinamento ele é de fundamental importância para o censo. Não se faz censo sem treinamento. O recenseador ele não vai simplesmente a campo pegar um aparelho que ele nunca viu e operar em campo. Então, o treinamento é uma etapa crucial desse processo. E para que haja treinamento é necessário que a gente tenha um espaço adequado para isso. Então, da mesma forma que o IBGE não dispõe de espaço para 500 pessoas trabalharem durante o período do censo, a gente também não dispõe de um espaço de treinamento para essas pessoas. Então, já também lanço aqui o pedido, né, de apoio para espaços para treinamento durante esses períodos, né, que serão de grande auxílio, principalmente espaços físicos adequados, né, com
mobiliário, projetor, se possível, né? Então a gente tem essa demanda não só pelo espaço físico, mas pela estrutura que possibilite treinar essas equipes com a qualidade necessária para que elas possam ir a campo e fazer o censo da melhor forma possível. Na verdade, acabei que falei sobre esse ponto aí já nessa minha última fala, então pode passar, por favor. Um outro ponto fundamental para nós aqui na capital e nos municípios maiores, né? A Cris de Chapecó aqui também tem esse ponto na área de trabalho dela, que é a dificuldade de acessar condomínios, né? Hoje em dia tem se tornado muito complicado, né, acessar os moradores. A gente tem situações de portaria remota, por exemplo, e o censo depende dessa adesão da população também, né? Se a população se dispõe a responder o censo, a população precisa se dispor a responder o censo, e toda a divulgação que a gente vai dar é nesse sentido. E eu falo também no sentido de estabelecer parcerias com associações e administradoras de condomínios, síndicos profissionais, né, empresas de administração de condomínio, para que sensibilizem os moradores, né, para que possam trabalhar junto com as portarias, com os seus trabalhadores e com os condôminos, né, que contratam os seus serviços, de modo a tentar sensibilizar essas pessoas, a facultar, né, a facilitar o acesso do recenseador nesses espaços que são de difícil acesso por questões de segurança, o que é plenamente compreensível. No entanto, acaba criando dificuldades grandes para a operação censitária. Então, a gente até convidou, não sei se tem representantes aqui das associações de síndicos e administradores de condomínio, mas já peço também que a gente possa... Então, temos aqui, então, direcionar meu apelo aí para que a gente possa fazer um trabalho de parceria, né, junto com essas associações, e sensibilizar os condôminos a receber os recenseadores e poder responder o censo. Podemos conversar depois, inclusive. Agradeço. Aí são algumas das parcerias que o IBGE já realizou, né, com essas associações em âmbito nacional. Então, a gente já tem esses contatos, né, no IBGE em nível de Brasil, né, para realizar essas parcerias. Então, isso já é um trabalho que está em andamento, e aqui em Florianópolis a gente também já começou isso anteriormente, e vamos dar sequência aí nesses contatos. O apoio logístico às equipes censitárias, se possível, também é importante. A gente contrata o recenseador sem saber onde eles moram, a distância que eles têm do trabalho, né? Então, eventualmente, sendo possível, né, facilitar um transporte de ônibus. E alguns municípios vão ceder o transporte escolar como uma possibilidade do recenseador se deslocar até certos pontos. Cada participante aqui pode pensar de que forma poderia colaborar no trajeto, né, dos recenseadores em campo durante o período do censo, para facilitar essa cobertura de alguns locais em que a prefeitura eventualmente presta um serviço. Estou dando a prefeitura aqui como um exemplo, tá? Mas em que tem um serviço da prefeitura ali, que tem um deslocamento para aquela região e que é de difícil acesso para o transporte regular. Então, é uma possibilidade também de colaborar com o IBGE no transporte aí das equipes censitárias. Encaminhando já para o final da minha fala, deixar aqui o site do Censo 2022, tá? Então, a gente já tem um site em que podem ser consultadas, está no ar aí, consultadas informações sobre o censo, questionários, inclusive, né? Quais são os questionários, os quesitos que vão ser perguntados durante o censo, matérias sobre os testes que foram realizados do censo. Aqui em Santa Catarina já comentaram em Tigrinhos, né? No Oeste. Então, nós temos aí bastante material sobre o censo. E, inclusive, como eu disse, os questionários, que é bem interessante da gente conhecer, são instrumentos públicos, né? O questionário não é um segredo, que vai chegar na casa da pessoa e vai perguntar para ela uma coisa que ninguém sabe o que é. E que todos possam acessar e ter conhecimento do que o questionário propõe. censo2022.ibge.gov.br. E, por falar em sites do IBGE, temos também o IBGE Educa, né? Que é um site do IBGE voltado à comunidade escolar, pais, alunos e professores, com propostas de atividades, materiais didáticos, planos de aula, que podem ser interessantes também para uso em sala de aula, e que estão disponíveis também no site, bastante material nesse educa.ibge.gov.br. Como a gente disse inicialmente, essa aqui é a primeira reunião
desse ciclo censitário. E, portanto, vamos realizar outras, voltaremos a convidá-los, né? E assim como vocês também podem solicitar outras reuniões, então, tendo necessidade durante a coleta, por exemplo, tendo dúvidas, necessidade de consultar o IBGE, fiquem à vontade, fiquem à disposição. Estamos aqui para isso e podemos marcar novas reuniões também sob demanda dos participantes. Então, voltaremos a contatá-los também para a realização de reuniões durante a operação censitária. Agradeço a todos pela presença e pela atenção. Em nome, coordenador de área e os coordenadores de subárea também, nossa equipe agradece a todos e esperamos realizar um censo aqui em Florianópolis muito bom. Muito obrigado. Agradeço, Saulo, pela apresentação, muito obrigada. Acho que ajudou bastante a clarear como vai se dar o processo, a importância desse processo acontecer muito bem sinalizado e apoiado pelos que aqui estão, e não somente por nossas autoridades, mas que a gente possa ampliar esses canais de divulgação. Eu vou passar agora para o vice-prefeito para fazer suas considerações e depois para o Roberto, e a gente abre para algumas perguntas, caso alguém tenha perguntas a fazer. Obrigado, vereadora Manu. Parabéns pela apresentação. Acho que é um tema complexo, né, e tem que ser muito bem planejado. Imagino que não é fácil. Eu estava aqui, Roberto, me lembrando das minhas interações com o IBGE. Eu tenho 59 anos, mas há 50 anos atrás, por aí, né? Eu lembro um dia minha mãe recebendo alguém do IBGE em casa e ficou um dia inteiro lá em casa, vendo quanto a minha mãe tirava de casca de batata, quanto ela usava de arroz para botar na família, quanto ela gastava de água. E aquilo, eu devia ter 7, 8 anos de idade, 6, 7 anos de idade, mas aquilo me deixou tão impressionado. E a minha mãe, com toda a paciência, recebeu aquela pessoa, conversaram da vida, e ela media e pesava ali as casquinhas de batata, tudo. Mas acho que esse comportamento da população, e a minha mãe fez isso sem saber, obviamente, né? Mas esse comportamento da população que é importante, nesse senso que nós vamos ter agora, de entender que aquilo que está sendo feito lá não é para o governo, não é para a prefeitura, não é para nada, é para a gente mesmo, enquanto cidadão. Né? Se a gente não souber quem somos, né, para onde vamos, de onde viemos e que tamanho tem as nossas necessidades, a gente não pode planejar nada. Então, queria parabenizar vocês por esse trabalho, principalmente por compartilhar com a sociedade civil o trabalho que vai ser feito. Né? Vocês poderiam simplesmente sair à rua e começar a fazer, mas também acho que já viram que isso não dá certo. Hoje em dia, nada dá mais certo se a gente não tiver junto poder público, sociedade civil e todas as entidades. E tenho certeza que vai ser um sucesso o censo. Contem com a prefeitura. Tem aqui os nossos colegas da assistência social, que estão capilarizados aí por toda a ilha. Talvez essas salas que vocês precisam de 4, 5 pessoas possam ser feitas dentro das nossas estruturas, ou da área da saúde, ou da educação, ou da assistência social. Nós temos toda a nossa rede e nós colocamos à disposição de vocês. Vocês olham aquilo que é mais adequado. Nós temos internet em todas elas. Minimamente vamos ter lá uma sala e algumas cadeiras. Então, naquilo que vocês precisarem, contem com a gente. Roberto. Bem, como o Saulo falou, os dois questionários do censo, o maior e o menor, eles já estão aqui, inclusive, eles estão disponíveis na internet. Ninguém vai perguntar coisa que é nebulosa, está tudo claro, e é processo, é fruto de um processo muito longo. E no início da minha fala, eu esqueci de agradecer a presença do representante do prefeito, o senhor Eduardo Sá Ferreira, e também da Guarda Municipal. E, como eu falei, a gente não faz o censo sozinho, a gente faz com todos. Peço desculpas para aqueles que, porventura, eu não tenha citado também. E eu sempre falo que a Guarda Municipal também, todo o poder, toda a segurança pública é importante, porque quando começa o censo, no dia 1º de junho, vocês vão receber muitas ligações dizendo: tem um pessoal rondando a minha casa. Então, isso acontece muito. Então, a gente faz uma parceria com a polícia para botar o nome das pessoas que estão, porque isso acontece bastante. E, finalmente, o Saulo apresentou aqui uma série de questões que a gente vai precisar, postos de coleta, treinamento, etc. E isso é no atacado. Agora, no varejo, cada um dos nossos representantes locais vai nessas secretarias, a gente vai na Secretaria de Saúde, vai nos postos de saúde, vai nas escolas, para fazer um segundo contato. Então, esse aqui é um primeiro contato mais amplo e, posteriormente, a gente vai fazer contato com cada um dos senhores para a gente verificar qual é a maneira que a gente pode resolver esse grande
eu ia dizer problema, mas não, para resolver essa grande operação que é um trabalho feito por todos nós. E em tempo de agradecer mais uma vez a presença de todos, eu abro agora para perguntas. Caso alguém queira se manifestar, se não, também vamos... É para que todos possam vê-lo, comandante. Bom dia a todos. Cumprimentar o Manu, nosso prefeito, o seu Roberto. Só me apresentar, sou o Coronel Fernando André. Eu comando atualmente os 3 batalhões da capital de Florianópolis, que são divididos entre continente, basicamente norte e Bacia Itacorubi, centro, sul e leste da ilha. Dizer que o censo ele impacta diretamente a Polícia Militar. Em algumas situações, cada vez mais a Polícia Militar busca dar cientificidade às suas estratégias de policiamento e termos dados mais confiáveis, não só da atualização, mas como a distribuição da população no espaço urbano é muito interessante para que a gente possa ser cada vez mais cirúrgico e assertivo nas nossas ações. E o segundo ponto, como já foi falado, é a desconfiança das pessoas, né? De verem alguém rondando, aliado a fake news. Daqui a pouco, com certeza, vai circular algumas fake news sobre os agentes do censo, né? E dizer que a Polícia Militar a gente coloca à disposição não só o nosso 190, a gente estava pensando e conversando aqui já, talvez se o agente quiser fazer um contato com o 190, a gente dispõe uma linha informal, eu sou fulano de tal, estarei hoje atuando na Trindade, né? E que, caso alguém consulte, ligue para o 190 para confirmar aquela situação, a gente poderia confirmar. Coloco à disposição também o nosso programa Rede de Vizinhos, onde a gente tem uma capilaridade muito grande no contato com a população, também de que possa sanar essas dúvidas e ajudar os próprios agentes do censo. Então, conte com a Polícia Militar, somos sempre parceiros. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, comandante. Isso a gente sempre faz, realmente, botar a lista dos recenseadores. Bom dia. Meu nome é Ricardo, sou subcomandante da Guarda Municipal. Bom dia, prefeito. Bom dia, vereadora. A todos. Fico bem feliz de, quando eu cheguei um pouco mais tarde, eu pedi para o representante, o chefe Vladimir, me apresentar antes de eu chegar, que eu tinha um outro compromisso, mas tive a oportunidade de escutar ainda do senhor ali a lembrar no final que não falou da Guarda Municipal, né? Só trazer um fato, né? Eu lembro, eu sou da primeira turma da Guarda Municipal, a gente tem 17 anos, a Guarda Municipal é muito nova, e lembro que algumas oportunidades a gente estava em festas de igreja, e aí estava nós lá, e a Polícia Militar sempre, e queria agradecer aqui a Polícia Militar de Santa Catarina, e eles sempre esqueciam da Guarda Municipal, eu ficava muito chateado. E hoje, com o amadurecimento da Guarda Municipal, nesses 17 anos, sempre hoje a gente é bem lembrado, fico bem feliz que ver que a gente está cada vez mais amadurecendo e ganhando espaço aqui na nossa cidade, né? Mas não era essa história da igreja que eu vim contar, né? Eu sei que a gente vai receber realmente bastante ligação, e uma das minhas dúvidas era que realmente o recenseador, né, se ele vai ter um QR Code, se a gente possa identificar. Eu acredito que esse material, eu faço essa solicitação, na verdade, né, que esse material que seja encaminhado para a Guarda Municipal, que a gente tenha todo o conhecimento de tudo que está acontecendo, e assim como a Polícia Militar, a gente também tem um projeto que se chama Guardião, em toda a nossa ilha, né? E a gente consegue fazer essa comunicação. O Hélio conhece o projeto, né? E a gente consegue fazer essa comunicação com muita gente aqui da nossa comunidade. E acho que essa comunicação, trazendo esses pontos para conseguir facilmente identificar o recenseador, inclusive alguma guarnição nossa que for acionada, porque por vezes a gente vai verificar realmente se aquilo condiz com a realidade, né? E se a gente tiver essas informações do QR Code e todo o aparato que o recenseador tem que ter naquele momento, vai nos ajudar muito. Então, só peço que seja encaminhado todo esse material para a Guarda Municipal, para que a gente tenha a plena consciência de como identificar o recenseador ali da melhor forma possível. Obrigado a todos e a Guarda Municipal está à disposição sempre que for, né, solicitado. Muito obrigada. As moças aqui... Saulo, desculpa te usar, mas se eu puder... Olá, bom dia. Sou a delegada Michele, estou representando a Polícia Civil. Também gostaria de colocar à disposição as nossas unidades policiais aqui da capital, que também estão distribuídas em todos os bairros
da cidade, no sentido de que, às vezes, as pessoas procuram a delegacia também, na necessidade de algum funcionário ou algum agente precisar também alguma sede, algum apoio das unidades policiais, eu coloco a Polícia Civil também à disposição. E aí seria interessante também, se fosse possível, a gente receber pelo menos os nomes, enfim, que às vezes também recebemos ligações ou denúncias pelo 181 sobre essa demanda, e a gente daí vai conseguir colaborar com uma informação mais precisa. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos, cumprimentando a mesa, nosso vice-prefeito, vereadora Manu e Roberto. Meu nome é Daniela, eu sou assessora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, estou em nome aqui do professor Paraná e do secretário Formighieri, que pedi a palavra para tratar de duas questões. Assim, eu acho que trazer o reconhecimento, tanto pessoal quanto da Secretaria de Saúde, pelo trabalho desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dizer que nós somos consumidores dos dados, das informações e do conhecimento que vocês produzem e que disponibilizam tanto para a sociedade quanto para as instituições, e que é de grande valia e que realmente norteia todo o nosso planejamento, nossa estruturação, porque, de fato, a gente precisa entender como que as pessoas moram, quais são renda, escolaridade, porque isso interfere, sim, no seu processo de saúde e doença, de forma que a gente possa estar organizando, prevendo não só pelo tamanho da população, idade, mas também a forma como ela vive na cidade. Isso são dados muito importantes que fazem muita diferença para o planejamento e para a organização do serviço de saúde, né? E, nesse meio tempo, entre um censo e o outro, acaba que as estimativas vão perdendo um pouco ali, né? E, exatamente, a gente teve um trabalho intermediário com o demógrafo do IBGE, em que procuramos o Antônio Guarda, acho que nesse momento já está aposentado, para que pudéssemos nos aproximar e entender ainda de uma forma mais fina como que se dava essa distribuição e as projeções no nosso território. Então, é com grande alegria que a Secretaria de Saúde está aqui hoje também, e, sem dúvida nenhuma, com muito gosto, a gente está disponível para ofertar e ajudar no que for preciso com a estrutura que temos, enfim, né? E também trabalharemos com a comunicação, chegando até as nossas unidades locais, onde temos os agentes, de forma que eles também possam estar preparados, sabendo do período, do início, do término do período do censo, para que possam também estar recebendo e ajudando da melhor forma possível. Obrigada, estamos à disposição. Muito obrigada. Eu vou passar... só posso... O Hélio também pediu a palavra, então eu vou deixar primeiro o senhor que já se levantou, por favor. Desculpa. Saúde a todos, eu sou o diácono Wilson, estou representando o arcebispo de Florianópolis. E no município de Florianópolis nós temos 23 paróquias e capelanias. Em todos os bairros temos alguma comunidade com salões, etc. A Igreja Católica também coloca os espaços à disposição, até porque nós vamos utilizar os resultados para o nosso plano de pastoral. Obrigado. É importante dizer também que uma das perguntas do censo é justamente qual é o credo, a religião que a pessoa segue. Então, eu acho que isso vai ser um levantamento também bastante importante para todas as religiões. Então, certamente vamos prestar esse serviço. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Hélio Leite e eu represento a Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis. Primeiro, dizer que nós estamos nos colocando totalmente à disposição do que precisar. E eu, pelo que eu estou vendo, a infraestrutura física já está muito bem ofertada, mas, de qualquer forma, também estamos à disposição, mas a divulgação que eu acho que é fundamental, né? Então, a gente não só se propõe a contribuir, mas também a mobilizar as outras entidades para que a gente faça um esforço conjunto da sociedade civil e a gente consiga ser um grande multiplicador para quem tenha êxito nessas informações, uma vez que todos nós somos consumidores de uma forma ou de outra e são informações extremamente importantes para tomar decisões em todas as áreas aqui. Eu queria fazer uma pergunta mais prospectiva. A primeira, a provocação da Polícia Militar e da Guarda, eu até entendo que hoje a gente poderia até ter um aplicativo que os consumidores pudessem utilizar e até fazer uma leitura num QR Code do recenseador para ter a segurança de receber. Mas a nossa preocupação é justamente isso.
é fazer com que nós tenhamos segurança de divulgar e que, que a pessoa que for responder os questionários, todos nós, né, que possa ter a segurança que aquele pessoa que nós estamos recebendo é realmente o recenseador. Então, isso é fundamental no sucesso da multiplicação da informação. E fazer uma provocação assim prospectiva. O mundo está cada vez mais rápido, mais dinâmico, mais assim tecnológico, e as informações a gente precisa com mais velocidade, com menos periodicidade. Ou existe algum planejamento do IBGE que mude a forma do recenseamento, que possa estar abreviando o número de anos com que é feito e também de uma forma mais tecnológica, né? O governo federal hoje tem o gov.br, que propicia todas as pessoas a ter esse cadastro e utilizar todos os serviços públicos federais através dele, que eu acho que poderia ser o caminho. Então, é isso. Obrigado, sucesso, contem conosco. Eu tenho respostas aqui e são notícias boas. A primeira é que, de fato, aqui a gente acabou esquecendo de citar um fator. Quando o nosso recenseador vai a cada um dos domicílios, ele vai com toda a indumentária, colete, crachá, boné, pasta do censo e mais o DMC, que é o dispositivo de coleta, que é um celular, só que todo estilizado, vamos dizer assim. No próprio crachá dele tem um QR Code, que você não precisa entrar em site, não precisa fazer nada, basta pegar o seu celular e apontar a câmera para aquele local e já vai aparecer a foto do sujeito e dizer, ó, só que a gente tem comunidades, obviamente, que não tem celular. E aí a gente tem o 0800 721 8181, que aí ele informa o nome da pessoa e a pessoa vai dizer, olha, ele é recenseador do IBGE. Para além disso, a gente também tem o site, porque às vezes o sujeito não tem o celular, mas ele tem um computador. www.respondendo.ibge.gov.br. Informa o nome e a matrícula, vai estar lá. E, finalmente, é aí que entra a Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal. A gente, assim que a gente consegue contratar todo mundo, que vai ser lá por janeiro, a gente passa a lista dos recenseadores que foram aprovados para esses 3 órgãos. Porque aí a maneira como o Copom vai fazer, aí a gente faz azeita bem isso, né? Mas o fato é que esses 3 órgãos da segurança pública vão ter acesso a essa lista de todas as pessoas, de tal sorte que se a pessoa não... Porque o que acontece é isso, a gente divulga lá, não, tem 0800, tem respondendo, tem um QR Code, mas quando o morador está com medo, ele liga para o 190. Ele liga para o 190. E aí, por isso que a gente sempre pede a ajuda e sempre, historicamente, temos sido muito bem agraciados com a ajuda de toda a segurança pública. Mas, por isso que eu disse que são notícias boas. Todas as demandas, elas estão atendidas. Sim, só mais uma pergunta que o senhor havia feito com relação ao censo. O censo ele é feito a cada 10 anos e, no meio da década, a gente tem a contagem da população, que é uma espécie de mini-censo. Ela não foi feita em 2015, por conta de falta de recursos, é uma questão que foge à questão técnica, e sim é uma questão política, e aí 20 e 21 por conta da pandemia, mas a ideia é que seja feita a cada 10 anos e, no meio da década, uma contagem da população. E, com relação à parte tecnológica, já também esse ano, a gente vai disponibilizar para a população, porque às vezes a pessoa não quer responder, não quero responder para você, eu tenho, sei lá, não quero. Aí a gente vai deixar a possibilidade a gente deixa um QR Code para que ele entre no site e informe aquele QR Code, não, uma chave, né? Aí ele fala, você vai entrar lá no site do IBGE e com essa chave você vai responder sozinho, porque às vezes ele não quer ali. Eu participei de coleta lá em Tigrinhos agora, fui a campo, e às vezes você chega lá e fala, não, agora eu estou fazendo comida, sabe? A senhora me recebeu, não quis, eu falei, tudo bem. Então, às vezes você deixa, então você faz depois. E aí, só que a gente fica monitorando se ela de fato respondeu. Se ela não respondeu no site, a gente volta lá. É isso. Obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo Rangel Vargas, estou vice-presidente da Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina. Nós, síndicos, também nos colocamos à disposição para colaboração.
Eu sei que a gente está hoje na era das fake news e em condomínios a gente vive muito essa situação, né? A proliferação das mensagens erradas, com informações de pessoas que vão nos condomínios para assaltar, para furtar. Então, a gente sabe que não vai ser diferente com o censo. E nós temos uma rede muito grande de contatos com síndicos de todo o Estado, administradoras, e tenho certeza que a gente vai poder colaborar muito nisso, da mesma forma que chegam as informações erradas e essas lendas urbanas, a gente também vai conseguir atuar muito nisso para desmistificar essa situação e levar informações mais corretas. Então, a ASDESC, que é a Associação de Síndicos, está à disposição também. Obrigado. Muito importante sua manifestação, agradeço. Senhores, para a gente manter o compromisso com o horário, eu vou encaminhar aqui para o encerramento dessa reunião. Agradecemos aqui a todos os representantes, todas as entidades, né, em especial ao vice-prefeito, que se fez aqui presente. Vai ser um braço muito importante na execução dessa atividade. E ao pessoal do IBGE, os técnicos, agradecemos muito a presença de vocês. O trabalho de vocês é essencial para para a cidade e para todos os trabalhos que estão interligados com os dados que nos provêm aí o futuro, para onde vamos, para onde caminhamos. Agradecemos demais a presença e essa possibilidade de reunião. Se quiserem contar com a Câmara para uma nova reunião, para novos momentos como esse, também estaremos à disposição. E agradecendo a todos, desejo um ótimo dia. Muito obrigada.